Você sabia que o voto impresso para auditar uma eleição já foi praticado no Brasil? Você sabe por que deixou de ser usado o voto impresso? Vamos contar essa história do voto impresso auditável, praticado por mais de 7 milhões de brasileiros. Sim, o Brasil já experimentou o voto impresso auditável e ele foi banido depois da primeira experiência. Vou te contar um pouco dessa história. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o joinha, o like, o gostei, comente, compartilhe e toque o sino para ser avisado do próximo vídeo. Então vamos falar de voto impresso. A grande teima do presidente da República é que quer um voto auditável impresso. Bem, isto não é novidade no Brasil. Vamos contar a história do voto impresso no Brasil. Em janeiro de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei federal, a Lei 10.408, segundo a qual o eleitor deveria fazer uma conferência visual do voto sem ter contato com ele numa versão impressa. Exatamente. Isto em janeiro de 2002. Se os dados fossem confirmados, o voto seria depositado em uma urna lacrada. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, resolveu aplicar, já na eleição de 2002, a experiência do voto impresso. E naquele ano, 7.128.233 eleitores brasileiros de 150 municípios de todos os estados fizeram a experiência. Representavam esses eleitores na época 6,18% do eleitorado brasileiro. E esses tiveram seu voto impresso. No Distrito Federal e no estado de Sergipe, todas as sessões eleitorais, 100% delas, contaram com as urnas eletrônicas com um módulo de impressão externo. Nos demais estados foi por uma espécie de amostragem, mas em todos os estados houve a experiência. Um relatório das eleições de 2002, que foi elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, logo após as eleições, apontou uma série de problemas, além, é claro, dos custos altos para a implementação do sistema de urnas com um módulo impressor a elas adaptados. É importante que você saiba os problemas gerados pelo voto impresso naquela ocasião e que foram experimentados por 7 milhões de brasileiros. Talvez você que esteja assistindo este vídeo tenha vivido esta experiência. Dificuldade por parte de eleitores e de mesários quanto ao funcionamento do novo mecanismo. Um problema. Número de falhas devido à natureza mecânica da impressora ou do processo de impressão. Um dos problemas que mais aconteceu no dia, travamento da impressora. Número significativo de eleitores que saíram da cabine de votação sem confirmar o voto impresso. E aí? Como é que ficou o voto dele? Outro problema, a demora na votação. O tempo para a votação praticamente dobrou, criando problemas com filas e demora para votar. A logística no procedimento de transporte, de guarda e de segurança física das urnas de lona com os votos impressos. É porque você sai com uma sacola cheia de voto da sessão eleitoral. E ela tem que ser guardada, ela não pode ser violada, ela não pode ser perdida. Tem que ser seguramente guardada em algum lugar. Essa logística gera, além de custos, uma série de transtornos para a justiça eleitoral e para a segurança pública. Outro fator apontado pelo relatório do TSE foi o treinamento para mesários. Muitos mesários tiveram dificuldade em assimilar em função da complexidade da questão do processo em se ter uma urna eletrônica com uma impressora. Ocorrência de problemas técnicos na porta de conexão do módulo impressor, o que deixava vulnerável a tentativa de fraudes. A impressão do voto em 2002
contribuiu também para uma outra coisa muito séria: a quebra constitucional do sigilo do voto em algumas sessões eleitorais. Pois, para resolver o problema de travamento do papel, por exemplo, da impressora, era necessário que um técnico ou alguém da mesa fosse lá tirar esse papel. Intervenção humana. E ele acabava vendo o voto dos últimos eleitores ou do último eleitor. Perda de votos em determinadas sessões. Outro problema, que acabou divergindo o resultado entre a urna eletrônica e a urna de lona, e os votos depositados na urna de lona. Aumentou significativamente o número de votos nulos e brancos, porque os eleitores acabaram não sabendo exatamente o que estavam fazendo. Os problemas gerados pela urna eletrônica e do módulo impressor acabaram levando muitas sessões a fazerem a votação manual no papel. Parar no meio da votação, por exemplo, e fazer a votação em papel. A partir dos dados disponibilizados no relatório das eleições de 2002, foi possível fazer um comparativo entre os locais que adotaram o voto impresso em 100% das sessões, como foi o caso do Distrito Federal e do Sergipe, e aqueles que utilizaram o módulo impressor em apenas algumas sessões. Nas eleições do Distrito Federal, no primeiro turno, o índice de quebra de uma urna eletrônica foi de 5,3%, enquanto que a média nacional foi de 1,41%. Ou seja, a urna que tinha o módulo impressor acabou dando muito mais problemas do que as urnas que não tinham o módulo impressor. Além disso, o percentual de sessões que, em decorrência dessas quebras, passaram para a votação manual foi de mais de 1%. Ou seja, a urna eletrônica deu problema, vai para o processo manual. Foi mais de 1% no Distrito Federal e também em Sergipe. Já a média nacional, onde não tinha o módulo impressor, era de 0,2%. Em números absolutos, isto equivale a dizer que das 299 sessões eleitorais que passaram para a votação manual em todo o Brasil naquele ano, 66 estavam localizadas no Distrito Federal e em Sergipe, ou seja, a sua grande maioria. O relatório de 2002 sugeriu a desnecessidade da utilização do voto impressor. Por exemplo, no Rio de Janeiro, observou-se que cerca de 60% dos eleitores que usaram a urna, lá onde tinha o módulo impressor, não olharam o voto. Então o relatório sugere que era desnecessário esta geringonça ligada à urna eletrônica. Em uma reunião de colégios de presidentes do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral, realizado em Florianópolis, inclusive, em 28 e 29 de novembro de 2002, um mês após o segundo turno, concluíram eles que era imperativo eliminar o voto impresso no processo de votação. E, por consequência disso, em outubro de 2003, um ano após a experiência do voto impresso, o presidente da República da época, Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação do TSE e por aprovação do Congresso, sancionou a Lei 10.740, que acabou instituindo apenas o registro digital do voto. E aí, de lá para cá, a Justiça Eleitoral tem utilizado apenas este registro digital do voto, revogando a utilização do voto impresso, que foi instituído com a lei do Fernando Henrique Cardoso. Desde então, os votos passaram a ser armazenados digitalmente de forma como foram proferidos pelo eleitor, resguardando-se o absoluto sigilo constitucional do voto. Este registro digital do voto é mais um mecanismo que oferece segurança ao sistema eletrônico de votação. Com o registro digital, é possível recontar todos os votos de forma automatizada, sem comprometer a credibilidade do processo eletrônico de votação. A comparação do boletim de urna com esse registro digital do voto é uma das possibilidades de auditoria. Uma delas. Tem muitas outras. Vou deixar na descrição alguns links de matérias da imprensa e do próprio TSE que tratam desta questão e da segurança da urna eletrônica. É um sistema que não conseguiu ser ainda
invadido, porque a urna eletrônica nunca esteve ligada à internet e nunca estará. Ela funciona independentemente. Se alguém quiser fraudar uma eleição, teria que mexer numa programação de mais de 500 mil urnas eletrônicas. E, aliás, além de mexer, teria que ter acesso a essas urnas. Hoje temos um sistema seguro, muito seguro. E o Brasil, neste quesito, é sim um país de ponta. Leia tudo que você tiver à disposição para ler sobre o voto impresso. E saiba, o Brasil já viveu esta experiência e não foi boa. Eu sou o Tarcísio Vaz, sou professor, este é o meu canal, estou aqui para disseminar conhecimento, estou aqui para ajudar você a combater a ignorância da falta de conhecimento e também combater a mentira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like, o joinha, gostei, comente, compartilhe e toque o sino para ser avisado do próximo vídeo.